Fala pessoal, aqui é o Jonathan. Hoje a gente vai reagir ao vídeo do Drauzio. Eu recebi e eu resolvi fazer umas atualizações aqui no canal e colocar o comentário de algumas pessoas aqui para passarem no começo, alguns apoiadores do canal. Sem muitas delongas, vamos ao vídeo de hoje. Na verdade, eu acho que ter fé ou não ter fé não depende da gente. Você tem ou não tem. O princípio da fé é você não contestar. É não perguntar por quê. É não perguntar se aquilo tem lógica. Não é? Você tem que aceitar. E essa aceitação é muito prestigiada em todas as relações. E também a existência de um ser superior que comanda todos os processos da humanidade, que comanda a sua vida pessoal. Eu não consigo acreditar nisso. Pessoal, então nós conseguimos ver um pouco aqui do pensamento do Drauzio. Ele é ateu, ele já deixou bem claro, né, que ele pertence a uma linha de pensamento do ateísmo, por ter a descrença em Deus. Ele levanta vários argumentos aqui em relação às religiosidades e a gente vai colocar alguns pontos interessantes aqui. Como, por exemplo, a racionalidade da fé. Diz que a fé é algo que não pede provas, que não exige lógica, e a gente vai provar que isso aqui é totalmente diferente no texto bíblico, tá? Quando nós vamos para Romanos, capítulo 12, versículo 1, diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, interessante, isso aqui é o culto racional. A palavra racional aqui, em grego, é a palavra lógicos, que ela tem uma série de significados. A palavra lógicos, aqui, um dos significados nela, né, que concorda com a razão, que segue a razão, algo que é razoável, algo que é lógico. Ou seja, quando nós lidamos com a fé que ela é bíblica, nós lidamos com uma fé que ela é uma fé lógica, que ela é razoável e que, em vários fatores, vários momentos, ela pede, sim, prova daquela realidade que você está vivendo. Ou seja, ser racional é um princípio bíblico. Outra coisa interessante também. Quando a gente vai para Marcos capítulo 15, versículo 34, diz assim, aqui na Nova Versão Internacional: Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? O Drauzio acabou de falar que a fé bíblica, a fé da religião, ela é uma fé que ela não suporta a perguntas. Mas nós estamos vendo aqui diante do texto bíblico que o próprio Jesus perguntou ali na hora do seu momento, de sua morte. Ele pergunta, né? Eloi, Eloi, lama sabachthani, que é uma pergunta, né? Ele fala: Deus meu, por que me abandonaste? Em algumas versões, né? Por que me desamparastes? E por que Jesus faz essa pergunta, né? Sendo que ele é Deus? Quando nós vamos aqui para, deixa eu pegar aqui, Filipenses, no seu capítulo 2, Filipenses no seu capítulo 2, diz assim, verso 5, né? Verso 5, 6, o 7 e o 8, diz assim: De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por que Jesus fez aquela pergunta na cruz, mesmo ele sabendo que ele já deveria percorrer aquele processo para ser o sacrifício pela humanidade? Eu quero que nós coloquemos nós mesmos como exemplos agora. Sabe quando você tem aquela conta para pagar no final do mês e você sabe que você tem a conta para pagar, mas quando chega no dia você fala: poxa, tem que pagar essa conta. Ou seja, por mais que a gente saiba, isso é um fato psicológico, Mesmo você sabendo que você tem que fazer um pagamento, quando chega no dia, você fica: poxa, por que eu vou ter que fazer esse pagamento? Então o mesmo processo acontece com Cristo. Ele já sabia tudo aquilo que ele tinha que viver, ele já sabia tudo aquilo que ele iria presenciar, mas mesmo assim, nós vimos aqui um versículo que mostra que Cristo, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. E aqui diz que ele se esvaziou, e ele tomou a forma de um quê? Ele tomou a forma de um servo. Então entenda aqui, fazendo-se semelhante aos homens. Então vocês veem que a natureza de Cristo aqui era a natureza humana. Jesus tem a natureza que nós chamamos de natureza hipostática, que é a natureza que ele é 100% homem, e ele também é 100% o quê? Ele é 100% Deus. Nesse momento aqui, Cristo se esvazia-se de sua glória e ele vem como homem. Jesus, pessoal, ele não podia fingir ser um homem. Ele tinha que ser 100% homem. E como homem, ele enfrentou frustrações que a gente também enfrenta. A dor, as questões psicológicas. Então é normal que Cristo tivesse aquele momento de pergunta na cruz. E aliás, ele estaria cumprindo aquilo que está, se eu não me engano, no Salmo 22, que fala, né? Deus meu, por que me abandonaste? Ou seja, Jesus estaria cumprindo uma profecia quando ele cita esse texto, tá?
Quando a gente vai aqui para Malaquias 3, verso 10, diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. Então nós estamos vendo aqui Deus falando para as pessoas: se vocês entregarem o melhor de vocês, os dízimos, as ofertas, o que é que ele vai fazer? Ele vai abrir a porta do céu. Mas o que é mais interessante aqui, que diz assim, né? Fazei prova de mim. Então Deus está falando o seguinte: eu quero ver vocês fazerem isso para ver o que é que vai acontecer. Se vocês atingirem tal objetivo, eu vou fazer essas coisas acontecerem. Então a fé bíblica, ela é uma fé sim que ela é detalhada com essas questões, né? A palavra aqui, deixa eu pegar aqui, fazer prova, né? Deixa eu pegar aqui a palavra hebraica para fazer prova, do dicionário hebraico, para vocês ficarem melhor. Aqui. Uma voz sobre a bênção. Provai-me nisto. A palavra aqui, provai-me, é a palavra bashan, ou barkam, que ela significa aqui, vou colocar os significados aqui, né? Ser testado, ser provado, fazer um teste. Então olha aqui, ou seja, quando Deus disse, faça um teste, deem os dízimos e as ofertas para vocês verem o que é que vai acontecer com vocês. E Deus fala: se vocês fizerem isso, se vocês fizerem este teste, eu irei abrir as portas dos céus para vocês e derramar chuva sem medida. Tipo, a tal ponto, né, que fala que não caberia nos reservatórios que existiam na cidade. Então é uma coisa que chega, consequentemente, né, a ter outra coisa. Ou seja, a fé bíblica, ela é uma fé racional, tá? O contrário de que muitos estudiosos hoje, que acham que são especialistas em tudo, esse é o problema, né? Às vezes você não é médico e você cita algo e o médico fala: calma, isso está errado. Mas todo mundo mete o dedo naquilo que se relaciona à teologia, né? Todos querem ser especialistas em teologia e, na verdade, não são. E dão muitas palavras aí que geram muitos problemas na mente de muitas pessoas. Mas é necessário estudar para poder falar com mais prioridade, com mais autoridade sobre aquela questão. Vamos lá, outro detalhe aqui. No Salmo 14:1, é uma palavra interessante, né, que eu acho aqui, que diz assim: ao mestre de canto, Salmo de Davi. Diz assim: diz um insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam a abominação, já não há quem faça o bem. Então nós estamos vendo aqui, o salmista Davi, ele está proclamando aqui para um povo e dizendo, né, que existem pessoas, por exemplo, que não veem, por exemplo, veem pessoas sendo assaltadas, veem pessoas sendo mortas, e essas pessoas se questionam, né, poxa, Deus não existe, porque se ele existisse, ele faria esse processo aqui. Então Davi está lidando com esse tipo de pessoa, e ele diz, né, diz o insensato no seu coração, não há Deus. Então nós vemos muitas pessoas hoje, muitos intelectuais, não somente intelectuais, pessoas assim de baixo também, que têm esse questionamento e que, devido às pessoas não terem conhecimento bíblico suficiente para responder por que acontecem esses processos, as pessoas ficam com esse questionamento. Mas a gente está aqui para responder a essas questões, tá? Aqui, deixa eu ver aqui. Eu separei algo para vocês aqui legal. Ih, rapaz, o notebook acabou de descarregar. Ou seja, pessoal, a fé bíblica, infelizmente, meu notebook descarregou aqui. Infelizmente, muitas pessoas se acham especialistas em tudo e ficam citando, sabe, coisas. E, infelizmente, isso não contribui para a questão psicológica, a questão intelectual da fé, sabe? Ou seja, muitas pessoas dizem a fé, ela não pede provas, sendo que a Bíblia diz do contrário, tá? Outra coisa interessante, as pessoas dizem, não, a Bíblia não permite, ou a religiosidade, e eu me refiro à Bíblia, né? As pessoas dizem, não, a Bíblia não permite pergunta. E nós vemos Jesus na Bíblia perguntando, né? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ou seja, ele fazendo uma pergunta e dizendo, Deus meu, por que me desamparastes? Então Jesus está fazendo uma pergunta. E a fé bíblica, para você que segue os ensinamentos bíblicos, você leva a sério essas considerações, a Bíblia, ela é uma fé que ela permite sim a pergunta. A Bíblia é o único livro que nós podemos falar que arqueologicamente ele possui comprovações históricas. É o único documento no mundo que quando você tem um questionamento, você pode ir lá, você pode ver. A Bíblia é um livro que quando você fala, poxa, eu me questiono sobre a existência de tal cidade. Você vai na Bíblia, você vai na história, você vai na arqueologia, através de estudos teológicos, e você vai encontrar aquele lugar. Então a Bíblia, ao meu ver, é um livro totalmente racional. Pessoal, você que gostou, deixa o like, tá? Se quiserem, compartilham, beleza?